Olá, querido aluno! Muito bom estar aqui com vocês em mais uma aula do nosso curso Relacionamento Discipulador. E hoje nós já estamos na nossa terceira aula, Discipulado Moderno versus o Discipulado de Jesus. Quem é o discípulo e onde começa o RD? A dificuldade de entender o que é discipulado e como ele funciona começa pelo fato de que a palavra discipulado ela não ocorre no Novo Testamento. Ela é uma criação nossa para poder tentar descrever o processo de fazer um discípulo. Daí a necessidade de voltarmos um pouco para definirmos o que é um discípulo. Isso será crucial para a confrontação desses dois paradigmas e do que iremos discutir na nossa próxima aula. Então, no discipulado moderno, o ponto inicial é a conversão. No discipulado de Jesus, o ponto inicial é o interesse de estar junto de quem anda com Deus. Mas quem era o discípulo nos dias de Jesus? O discípulo era um aprendiz, um aluno. Ser discípulo de alguém significava assentar-se aos seus pés para aprender. Essa era a postura do discípulo. E esse assentar-se aos pés poderia ser literal, mas em geral ilustrava a posição típica de um discípulo. Deter-se sem distrações na presença do seu mestre para aprender com ele. O pastor Diogo Carvalho diz no seu livro Relacionamento Discipulador, que estamos utilizando como base para o nosso curso, ele diz o seguinte: o ensino discipular não era como o de hoje, mais voltado para a transmissão de informações. O conteúdo do discipulado, em especial praticado por Jesus, era essencialmente sabedoria para a vida, para a tomada de decisões e o aperfeiçoamento do discípulo enquanto pessoa. Por essa razão, a metodologia discipular era vivencial, relacional. A aprendizagem acontecia não apenas por meio de aulas formais, mas pela observação de como o mestre se comportava diante das mais variadas questões e situações da vida. Como isso se deu, especialmente no discipulado de Jesus, e trazer algumas aplicações sobre como podemos desenvolver um relacionamento dessa natureza em nossos dias. Para isso, a gente vai entender também que o discípulo era um seguidor. Para que a aprendizagem ocorresse na forma vivencial, era necessário que o discípulo passasse tempo com o seu mestre, ouvisse as suas lições, acompanhasse os seus passos, visualizasse a sua conduta. Por isso, o discípulo também, ele era considerado um seguidor. E em sentido literal, porque devia acompanhar o seu mestre aonde ele fosse. Jesus disse: se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Mas então, o que significa seguir alguém hoje? Vejam, os tempos são outros, mas o princípio do seguimento ainda pode ser observado hoje em dia por meio de algumas ações. Como, por exemplo, o discípulo aceitar um compromisso de dedicar um tempo juntos estabelecido de comum acordo com o discipulador, é um exemplo. Outro exemplo, o discípulo está disponível na medida do possível e se sentir-se feliz quando for convidado pelo discipulador para um encontro extra. O discípulo também provocar outra ocasião para estar com seu discipulador. Ele não precisa esperar para ser convidado. Outro exemplo é que o discípulo também pode acompanhar os passos do discipulador presencialmente e na internet. O discípulo acatar as recomendações do seu discipulador, por exemplo, de leituras, de filmes, de vídeos e de outros materiais, é uma forma de seguir. E por último, o discípulo também buscar o conselho do discipulador em situações de dúvida. Então, todos esses exemplos são exemplos de como o discípulo pode seguir, ser um seguidor nos dias de hoje. Mas essa lista, ela não está completa. Com certeza, há outras formas de seguir alguém em nossa cultura hoje em dia. De toda forma, ainda hoje é necessário, para que um relacionamento realmente aconteça, que o discípulo passe tempo com o seu discipulador. Ouça suas lições, acompanhe os seus passos e visualize a sua conduta
para aprender com o seu exemplo. Mais uma coisa, o discípulo era um imitador. Olhem, no primeiro século, o alvo do discípulo era ser igual ao seu mestre. Duas frases de Jesus captam esse objetivo. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. E outra, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. O discípulo, ele não deveria ser capaz apenas de explicar o pensamento do seu mestre, mas também de começar a fazer o que ele fazia. Podemos concluir que o discípulo era um imitador não apenas porque queria ser, mas porque toda a cultura em volta dizia que essa era a natureza do processo discipular. Esse mesmo princípio continua em vigor hoje em matéria de relacionamento discipulador. Vejam o que diz o Kate Phillips nesta frase: fazer discípulos é um processo que começa com ser modelo. Quando fizermos discípulos, as pessoas vão começar a se parecer conosco de alguma forma. Francis Chan também concorda com isso quando ele diz que é impossível ser discípulo e seguidor de alguém e não acabar ficando parecido com aquela pessoa. Mas então, como é que esse processo de imitação pode ocorrer hoje em nossa cultura? No que se refere à imitação, o relacionamento discipulador se expressa hoje toda vez que o discípulo, seguindo o exemplo de seu discipulador, se dispõe a ser como ele é e a fazer o que ele faz. Em síntese, a imitação acontece quando o discípulo deseja se parecer com o seu discipulador. Mas precisamos fazer uma ressalva. As pessoas, elas são diferentes umas das outras. O relacionamento discipulador, ele não é um processo de padronização ou formatação. Sobre isso, o pastor Diogo Carvalho diz assim: podemos dizer que, na verdade, a imitação se dá quando os valores de Cristo na vida do discipulador são retransmitidos e apropriados pelo discípulo. No fundo, o que nós queremos é que os nossos discípulos adotem os nossos valores e não somente as nossas ações, sendo que esses valores devem se expressar segundo o próprio jeito de ser de cada um desses discípulos. Temos um alerta aos discipuladores. Prestem bastante atenção. Gente, o chamado para fazer discípulos nos traz uma grande responsabilidade: a de vigiarmos o nosso comportamento, a fim de não escandalizarmos os discípulos. Vejam, certa vez, Jesus colocou uma criança no meio dos discípulos e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Só que nesse texto, Jesus ele não está falando apenas de crianças. Ele está ensinando que todo discípulo deve ter um coração simples e ensinável, como o de uma criança. Mas como isso se conecta à questão da responsabilidade do discipulador? A resposta vem na sequência desta passagem. Com uma frase, Jesus muda o tom de ensino, passando a identificar os novos discípulos com as crianças, e completa: e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, será melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Essa foi uma advertência direta aos seus discípulos. Ao dizer pequeninos que creem em mim, Jesus passa a se referir não somente às crianças literais, mas aos discípulos inocentes e imaturos, capazes de se decepcionar com os seus discipuladores e desistir no meio da caminhada, pelo mau exemplo deles. Jesus diz em Mateus 18,14: não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Deus não quer que nenhum dos novos discípulos seja levado a erro por um discipulador. Contudo, quando olhamos para todas essas características de um discipulador e as comparamos com os nossos defeitos e falhas, e somamos a isso a advertência contra os maus discipuladores, um sentimento de desânimo pode tomar conta de nosso coração. Porém, a verdade é que não precisamos ser perfeitos para ser exemplos.
Se não fosse assim, somente Jesus poderia ter feito discípulos. E ele nunca poderia ter nos dado a grande comissão. Devemos então trabalhar para alcançar a perfeição de Jesus pela ação do Espírito Santo em nós, mesmo sabendo que não conseguiremos nesta carne. Portanto, estejamos sempre prontos a reconhecer os nossos erros e permitir que Deus use os nossos discípulos como instrumentos para a nossa cura e restauração quando fracassarmos, diz o pastor Diogo Carvalho. Dando continuidade à nossa aula, a gente vai falar um pouquinho agora sobre onde começa o relacionamento discipulador. Bom, agora que a gente já sabe o que é um discípulo, vamos entender como tudo isso se aplica para uma caminhada discipular com uma pessoa que ainda não segue a Cristo. As perguntas a que queremos responder são: como podemos começar a fazer um novo discípulo? Em que ajustar o ponto de partida do discipulado para o interesse, em vez da conversão, pode nos ajudar? Primeira coisa, o que nós precisamos ser, fazer e falar para começar a fazer discípulos? Começamos a responder essa pergunta com uma afirmação do pastor Diogo Carvalho. Se o discipulado envolve querer ser como outra pessoa, então só quem tem uma vida imitável pode fazer discípulo. Com Jesus não foi diferente. Ninguém o seguiria sem um bom motivo. Com base em que Jesus convidou pessoas para serem seus discípulos? O que ele tinha de atraente até então a ponto de pescadores deixarem suas redes para segui-lo? Jesus começou a convidar seus primeiros discípulos baseado em quem ele era, dizia e fazia. Antes de chamar seus primeiros discípulos, Jesus contou com 4 fatores para atrair o interesse deles. Primeira coisa, Jesus tinha boas referências de quem o conhecia. O nosso estilo de vida como cristãos está intimamente ligado ao discipulado. A nossa capacidade de fazer discípulos depende do que alguém que conviva conosco possa dizer sobre nós. Se andarmos com Deus e as pessoas testemunharem isso, sempre haverá quem queira andar conosco. Segunda coisa, Jesus dedicou tempo a discípulos em potencial. Devemos identificar as pessoas que estão interessadas em andar conosco e nos dispor a investir tempo em sua vida, como Jesus fazia, abrindo muitas vezes a nossa própria casa para compartilhar o amor de Deus com elas. Em terceiro lugar, Jesus tinha uma mensagem que aguçava a vontade de buscar a Deus. Muitas pessoas estão interessadas em ouvir uma mensagem de Deus, só estão desconfiadas se nós somos de fato mensageiros legítimos. E com razão, diante de tantas distorções do Evangelho que temos visto por aí. Contudo, quando conseguirmos unir o poder da mensagem com a credibilidade da nossa vida, poderemos convidar as pessoas como Jesus fez. Para fazermos discípulos, uma mensagem de arrependimento deve estar sempre em nossos lábios. Enquanto isso, oramos para que essa mensagem, pela ação do Espírito Santo, soe convincente. Tudo isso servirá de contexto para o compartilhamento das boas novas. É o que nos sugere o pastor Diogo Carvalho. Mas há ainda um quarto fator para começarmos um relacionamento discipulador. Jesus entrou no mundo dos seus discípulos em potencial e os abençoou lá. Vejam, valorizar o mundo dos discípulos é um princípio perfeitamente praticável em nossos dias. Portanto, procure abençoar o seu discípulo em seu próprio meio. Celebre as vitórias do seu discípulo e ofereça seu ombro nas derrotas. Quando você entra na vida do discípulo, as vitórias e derrotas dele serão também as suas. Aos poucos, as suas derrotas passarão a ser dele. Ore para que as pessoas que você está discipulando ou desejando discipular sejam abençoadas naquilo que é importante para elas. Sua profissão, sua família, seus afazeres do dia a dia. Pergunte-lhes quais são seus pedidos de oração e se comprometa a interceder por eles.
seja uma bênção para as pessoas dentro do mundo delas. Vejam o exemplo que o pastor Diogo Carvalho traz no livro e que é bem legal da gente ler. Ele diz assim, Jesus não procurou convencer aqueles homens de que a pescaria normal era uma coisa errada ou que não merecia todo aquele investimento de tempo e de vida. Pelo contrário, Jesus entrou no universo da pescaria e abençoou os seus discípulos lá. Ele não buscou trazê-los para o seu mundo antes de visitar o mundo deles com amor, respeito e valorização. Jesus realizou um milagre naquilo que era o mais importante para Pedro, a fim de trazer Pedro para o que era mais importante para Jesus. Continuando a nossa aula, agora a gente vai pensar um pouquinho sobre onde é que começa o relacionamento discipulador. E esse tópico ele tem como título Interessados, porém não necessariamente convertidos. Depois de colocarmos em prática esses 4 fatores e de orar para que Deus trabalhe no coração das pessoas ao nosso redor, é tempo de discernir quem está interessado em caminhar conosco. Antes, porém, é muito importante ajustarmos nossa teologia para entendermos como se dá esse processo e não errarmos na hora de estabelecer o ponto de partida para o relacionamento discipulador. Segundo o pastor Diogo Carvalho, nosso discípulo será todo aquele que, convertido ou não, manifeste o interesse de conhecer mais de Deus por meio da nossa vida. A esse, nós precisamos ensinar o Evangelho e, quando crer, conduzi-lo ao batismo e levá-lo a obedecer tudo o que Jesus nos deixou. Quando o Senhor nos deu a grande comissão e nos mandou fazer discípulos, ensinando-os, Ele estava dizendo que alguém pode se tornar um discípulo antes mesmo de aprender a obedecer-lhe. Portanto, o que marca o início do discipulado, prestem atenção nessa afirmação, é o interesse de crescer e não a maturidade. Hoje, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha compreendido quais são as características de um discípulo e qual o ponto de partida de um relacionamento discipulador. Isso será muito importante para a sua prática discipular. A partir da nossa próxima aula, vamos começar a estudar quais são os elementos de um relacionamento discipulador, baseados no exemplo de Jesus. Você não vai querer perder, né? Até lá, se Deus quiser.